É possível, depois de ver o desastre que foi o empate da seleção brasileira contra o Iraque, já até falaram aqui na Jovem Pan um ouvinte, que a seleção de Araque empatou com o Iraque, né? Realmente foi um desastre. É o não reconhecimento que nós temos aqui no Brasil dos nossos próprios erros. Parece que no Brasil, quando você comete um erro, ao invés de você analisar o erro e aí tentar fazer um acerto, né? Não. A impressão que dá é que se você comete um erro e repete o erro uma, duas, três vezes, ele vai virar um acerto. Não, ele vira um grande erro. E o empate da seleção mostra isso, tal, né? Ou seja, o Brasil na Copa do Mundo agora 2014 foi um fracasso, né? Puxa vida, o 7-1 e depois o 3-0 com a Holanda foi um desastre e tal. Depois foi muito mal na Copa América de 2015, depois foi pior ainda na Copa América Centenário de 2016 e no momento está em sexto lugar nas eliminatórias para a Copa do Mundo 2018 na Rússia, o que faria com que o Brasil não pudesse, pela primeira vez na sua história, desde 1930, não disputar uma Copa do Mundo. Apesar de toda essa tragédia, houve todo um fanismo em relação à seleção de futebol da Olimpíada, porque o Brasil nunca obteve a medalha de ouro. E o Brasil quase que já tinha ganho a medalha sem ter entrado em campo no primeiro jogo contra a seleção da África do Sul e tal, né? E aí viu-se que não era bem assim, uma seleção desconjuntada, os jogadores muito mal, a história que o técnico era um gênio porque passava a tática por WhatsApp, todas as coisas, tudo conversa fiada tal. E isso mostra, o futebol é uma espécie de reflexo do que é a política no Brasil. Durante muito tempo, o Brasil nunca reconheceu seus erros, sempre a culpa do nosso fracasso econômico nos anos 30, 40, 50, 60, 70 até 80 do século 20 era do imperialismo americano. Então o sujeito tinha qualquer problema, tropeçava na rua, a culpa era do imperialismo americano. E precisava sempre ter símbolos do imperialismo. O símbolo mais fácil era o ESSO, né? Eram os postos ESSO, a sede da ESSO lá no Rio de Janeiro. Então todo mundo ia protestar em frente à ESSO, que sequer como ESSO hoje existe e tal. Essa é a dificuldade que nós temos. Então nós muitas vezes nós vivíamos no que chamava-se a época de subdesenvolvimento e os Estados Unidos desenvolvido. Então apontava-se que eles só eram desenvolvidos porque nós éramos subdesenvolvidos. Eles viviam, portanto, na nossa exploração, etc. Tal. Isso é uma grande bobagem. Tal. A história mostrou que não era nada disso. E essa é uma dificuldade que nós temos no campo da política, no campo da economia, no campo da organização da sociedade brasileira. A dificuldade de identificar o problema e ver um meio de superá-lo. Ao invés de, ao identificar o problema, dizer que a culpa não é nossa e você transfere a terceiros, né? No caso dessa visão mais geral, como eu falei anteriormente, era sempre a questão dos Estados Unidos, do imperialismo e tal. Ou algumas explicações que vão ao passado, que diz que a culpa é da herança ibérica, que o Brasil teria supostamente um DNA de corrupção que viria lá do domínio ibérico, que é uma enorme bobagem. A grande questão, para encerrar nosso comentário de hoje, é que o Brasil tem enorme dificuldade de enfrentar os erros. Ao invés de identificar o erro, ver a forma de superá-lo e transformar num acerto, nós insistimos nos erros. Na verdade, nós temos dificuldade de conviver com o real, com uma situação complexa. Quando nós temos um problema, nós não queremos enfrentá-lo. Nós achamos que o melhor meio de enfrentá-lo é esquecê-lo ou transformar o problema num acerto. Não, para virar um acerto depende de muita luta, de muita modificação, tanto no campo da economia, como no campo da política, como, para voltar ao início da nossa conversa de hoje, no campo do futebol.